Camila, eu ia falar com você assim, já vamos falar da American Burger, mas não, vamos deixar a turma na expectativa. Como que você começou? Não foi na American Burger, né? Não, não. Então, eu costumo brincar que gato tem 7 vidas e eu tive 7 empresas. Desde pequena, assim, eu gostava de empreender. Eu, com 13 anos, já vendia Avon e Natura, e ia nas casas de patinete que eu ganhei, assim, de Natal. E sempre gostei. E aí, eu passei no vestibular, com 17 anos, para engenharia mecânica. Engenharia mecânica? Engenharia mecânica. Que coisa. Nada a ver, né? Então, não sei, porque de repente na frente deve ter te ajudado um pouco. O negócio de fazer conta, não. Com exatas não é pra qualquer um, não. Na verdade, depois os meus colegas brincavam que era para dimensionar a altura que eu ia virar o bife na chapa, né? Aí, ó. Então, assim, e eu tenho 31 anos, né? Hoje. Meus pais, minha mãe era professora, meu pai era comerciante. E nós tínhamos muitas condições, assim, meu irmão também, logo na mesma época, tinha passado no vestibular também. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Minha mãe falou, estuda e depois a gente se preocupa em pagar. A gente passou na PUC, e aí estudamos um semestre, e nisso, o que aconteceu? Deu o valor de pagar e a gente não tinha o dinheiro para poder renovar a matrícula. E aí eu peguei, minha mãe falou assim, vamos vender o carro que a gente tem e vamos pagar a faculdade, vocês estudam mais 6 meses. Isso você e seu irmão? Isso, eu e meu irmão. E aí eu estudei mais 6 meses, já tinha vendido o carro. Nos próximos 6 meses, falou, e agora? Já vendemos o carro, o que faz? Nossa Senhora. E aí a gente pegou e minha mãe foi fazer um empréstimo no BMG, que ela era funcionária da prefeitura. E aí foi onde eu comecei meu primeiro empreendimento, porque eu tive a oportunidade de... O corretor falou assim, não, eu tenho um emprego para atendente lá. E aí eu comecei a trabalhar de atendente. Com um mês, surgiu a oportunidade de ter uma franquia do BMG. E aí foi meu primeiro empreendimento. E o que aconteceu? Fazendo engenharia, surgiu um estágio na Fiat. Falei, agora preciso fazer esse estágio e conciliar, né, com o BMG. Porque se eu penso em sucesso, era a Fiat. E aí, que coisa. Foi onde começou a força empreendedora aí. Fiquei no BMG, mas o estágio era prioridade porque era o futuro. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fechar o BMG e continuei fazendo estágio na Fiat. Não satisfeita que eu fazia só estágio e tudo, e precisava de uma grana maior, eu virei igual o Silvio Santos. Eu comecei a vender eletrônicos na porta da Fiat. Então, você tá brincando comigo? Sério? Então, assim, eu terminava o estágio, o Pedro, que é meu esposo, ele estava me esperando, na época a gente era namorados, e ele me esperava lá, mas eu gostava, não era de estar no estágio, não, eu gostava de estar vendendo os eletrônicos lá fora. Tá vendo? E aí, eu ficava lá fazendo aquela propaganda, não, na hora que você sair lá, eu tenho pendrive, essas coisas. Que isso. E aí, falei assim... Na porta da Fiat tem muito disso, mas de comércio de alimento, né? Sim. E aí, eu coloquei esses eletrônicos lá, Que coisa. Então, eu ficava doida para terminar o estágio e para ir lá para a barraquinha de eletrônicos. Então, tive essa vendedora de eletrônicos, mas o estágio eu não tinha aquela satisfação. Nossa, queria empreender. E aí, eu falei, mãe, eu vou sair da Fiat porque eu vou empreender. Ela falou, não, a Fiat é o seu futuro. E aí, eu convenci ela de... falei com ela que era um centro automotivo, na verdade, era o Lava Jato. Tem um meme na internet, né, do menino lá que fala, eu trabalho vendendo, igual você falou, centro automotivo, mas na verdade é o Lava Jato. Aí você falou com ela que ia montar um centro automotivo para que ela liberasse para mim poder sair da Fiat, né? Convenci ela, então, e aí montei o Lava Jato. E aí... E você continuava na porta da Fiat? Não, aí, quando eu saí da Fiat, me desliguei. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu dei tchau pra lá e sabia que nunca mais eu voltava lá. Ai, que coisa. E aí, eu abri o Lava Jato e nisso eu fui pra lavar o primeiro carro. E aí, eu gastei 4 horas, era um Fiat 147, todo sujo de barro. Falei, gente, o que eu arrumei da minha vida? Não é fácil, né? Não é fácil, você tá doido. E aí, falei, agora tem que fazer esse negócio dar certo. E o Pedro tava com você nessa empreitada?
Então, ele falou assim, eu te ajudo, mas lavar carro não quero não, porque ele detesta. Então você foi Fui sozinha. sozinha para lavar os carros? Era sozinha. E aí, mas eu gostava daquilo. E fui lavando, fui aperfeiçoando, fui fazendo polimento. Eu mesmo fiz curso de polimento e tudo. E aquela coisa, tentando acertar no empreendedorismo, né? Eu brinco que eu ia numa reunião com meus amigos lá, e aí, Camila, o que você montou hoje? Porque cada dia eu estava fazendo alguma coisa. E você comentou uma coisa que eu achei interessante. Você fez curso de polimento e tal. Então, todos esses primeiros empreendimentos que você ia fazendo, você ia se qualificando naquela função também? Como é que você pensava? Assim, eu tentava, porque era muito caro o custo de algumas coisas, mas o polimento eu via que poderia agregar muito, então eu investi nisso para poder ter um retorno melhor no Lava Jato. Então, e aí foi aquela coisa louca. Vendi brigadeiro também, para complementar a renda, porque a faculdade era muito cara e tudo, e eu não queria parar de estudar, era o meu maior sonho, era formar. E aí, o que acontece? Eu chegava num restaurante e falava assim, olha, tô com esse brigadeiro, você quer ficar consignado? E assim, passava em 10 restaurantes. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu fazia esse brigadeiro, e o lado empreendedor falando e tentando. E sempre na mexida, sempre tentando alguma coisa. Lava Jato começou a ficar mais difícil, funcionário, por exemplo, mão de obra é muito difícil de se encontrar, e aí eu falei, nossa, o que eu vou arrumar? E aí, até que, enfim, eu tive uma proposta com o Pedro, né? Que ele tinha umas carretinhas. Falei, não, nós vamos mexer com um aluguel de carretinhas. Aí montamos mais uma empresa. Gente do que era aluguel de carretinhas. Esse lava-jato, ele é no fundo da minha casa. E aí, o que eu fiz? Tinha um espaço lá, eu construí esse lava-jato. Depois, eu fechei o lava-jato e abri essa empresa de aluguel de carretinhas. E aí, lascada e aquela coisa, faculdade, aquela pressão toda. E, como se diz, não bastava tudo isso, eu engravidei. Eu falei, nossa, e agora? Nas carretinhas? Nas carretinhas. Engravidei e falei, pronto. Agora eu já tô lascada, grávida, que eu vou arrumar. E aí, pensando em casa, o que eu vou fazer depois que as carretinhas eram um pouco pesadas, o que eu iria fazer depois que a minha filha, a Lara, nasceu. E isso nós estamos falando em 2014, mais ou menos? Isso, 2014. Isso mesmo. 2014. A Lara, você está pensando na Lara? Pensando na Lara, e aí falei, o que eu vou arrumar? Aluguel de carretinhas. Fica um pouco... não tá rolando. Não tá rolando. E aí, eu falei assim, gente, o que eu possa fazer? Que coisa. Falei, então, vou montar um delivery de hambúrguer em minha casa. Porque, que veio a ideia do delivery de hambúrguer? Tinha uma hamburgueria em BH, que era muito legal, e só que eles não faziam entrega em Contagem, que era da minha casa. E aí eu falei assim, o que eu faço? Vou me inspirar neles, vou abrir essa hamburgueria, minha casa, vou pegar tudo que eu tenho aqui, que era R$800 na época. Então, peraí, gente. Peraí. Porque essa história dos R$800 é o seguinte, todo lugar que eu vejo as entrevistas começa por aí.